Quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste dia. Inicie seu dia com luz do Senhor. Leia, reze, medite, contemple e viva o Evangelho de hoje. Iniciamos um novo bloco em nossa liturgia, o Sermão Missionário de Jesus. Lembremos, como já disse bem anteriormente, que o Evangelho de Mateus é constituído por 5 grandes sermões ou discursos. O Sermão da Montanha, que já vimos em nossa liturgia, o Sermão da Missão, que começamos hoje, o Sermão das Parábolas, o Sermão da Comunidade e o Sermão Escatológico, que iremos ver posteriormente. Cada um desses sermões trazem fundamentos sólidos para a comunidade de Mateus fazer memória de Jesus de Nazaré e manter-se fiel ao seu projeto e ao seu reinado. Hoje, ao retornarmos sua leitura em nossa liturgia, somos convidados a mergulhar neste mistério e renovar nossa adesão a Jesus como seus discípulos missionários, respondendo com fé os desafios atuais e como igreja. Desde ontem, eu tenho insistido nisso. Nossa fé é vivida na igreja, em comunidade. Fé não se vive isoladamente e sem compromisso. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas na casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O que o texto diz? A segunda parte do Evangelho de ontem foi a introdução do sermão missionário. Jesus, vendo uma multidão cansada e abatida como ovelha sem pastor, ensina a seus discípulos a rezarem a Deus pedindo que envie operários para a sua messe, que é grande. A igreja nasce para ser sinal da presença de Deus no mundo. Jesus dá aos discípulos condições deles participarem de seu poder salvador, de expulsar os demônios maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade, dando dignidade e integrando na sociedade e na comunidade de fé todos os excluídos. Jesus chama cada um por seu nome e constitui o grupo dos 12 discípulos, que ao final do Evangelho se tornarão apóstolos. O início do ministério eclesial é ir ao encontro do povo da primeira aliança, os judeus. Por isso não devem ir à casa dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, mas antes ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. O conteúdo da missão é anunciar que o reinado de Deus está próximo, ou seja, que Deus se faz próximo da humanidade com a encarnação de sua palavra, que é o seu Filho Jesus. O que o texto nos diz? Toda a palavra de Jesus, proclamada no Sermão da Montanha e vivida plenamente por ele, realizando os 10 sinais de salvação nos capítulos 8 e 9 de Mateus, devem ser assumidas agora pela Igreja, comunidade dos discípulos missionários. Todos nós que fomos batizados também fomos chamados por Jesus pelo nosso nome a uma vida nova e ao participarmos do seu poder libertador de vencer o mal pela força do amor e da misericórdia. Hoje, os horizontes da nossa evangelização não se restringem mais a um pequeno grupo, mas a todos os povos e nações. Anunciar que o reino de Deus está próximo nos dias atuais é se fazer próximo de todo ser humano que sofre e, com o nosso testemunho de amor, libertá-lo de tudo que lhe impede de viver com dignidade. Como viver o Evangelho de hoje? Renovemos a graça do nosso batismo e cresçamos na consciência de que somos igreja. A força do Cristo está em nós. O que ele fez, podemos fazer quanto mais formos igreja em saída
que vai ao encontro dos que mais necessitam. Aproveite este tempo de pandemia e faça um planejamento pessoal para que, quando nossas atividades religiosas voltarem, você se tornar mais engajado e atuante na vida de sua comunidade e paróquia. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.